Existem poderes que não podem ser aprendidos, eles nascem com o sangue, queimam nas veias e moldam o destino. No mundo ninja, isso tem nome, Kekkei Genkai, mas entre todas, apenas 10 são consideradas verdadeiras lendas, e hoje você vai descobrir quais são os. Em 10º lugar, Futon, liberação do vapor, um elemento nascido do casamento entre o calor incandescente do fogo e a fluidez serena da água. E o resultado é um vapor que pode dissolver aço, corroer qualquer coisa e elevar o corpo do usuário a um nível sobre-humano. Quem domina essa arte transforma o vapor em força, seja por derreter as defesas mais duras como o Susanoo do Sasuke, ou para impulsionar o próprio corpo, como uma turbina humana. Essa técnica amplifica força, velocidade e intensidade até o limite da carne. Utilizada por ninjas como Meiterumi da Aldeia da Névoa e o próprio Han, o Jinchuriki do Gobi. O vapor não é apenas destruição, é mobilidade e estratégia, é poder puro e bruto. Uma névoa fervente que consome tudo ao seu redor. Em 9º lugar, Shakuton, liberação do calor. Imagine um calor tão intenso que nem mesmo a sombra sobrevive. Essa Kekkei Genkai é uma junção bruta entre o vento e o fogo. É uma técnica extremamente rara, mas absolutamente aterrorizante. Ela cria rajadas que não apenas queimam, elas evaporam. Sim, evaporam toda a água do corpo da vítima, secando ossos, carne e chakra, num piscar de olhos. É como se o oponente fosse arrancado da realidade, transformando-se em poeira, como aquelas cenas bizarras de filmes de terror antigos, em que tudo vira pedra antes de virar cinzas. O toque dessa técnica é o corpo inteiro se transformar numa estátua de sofrimento depois desaparecer. Essa Kekkei Genkai deu as caras principalmente durante os eventos caóticos da Quarta Guerra Ninja, mas nunca foi usada por um grande nome, pelo contrário. Esse estilo de luta mortal acabou ficando escondido nos bastidores do campo de batalha, usada por Pakura, da Aldeia da Areia. Ela foi capaz de produzir esferas de chakra escaldantes, capazes de aquecer o corpo humano ao ponto de que todo o líquido de seu interior evapore, matando a vítima e o deixando como um cadáver dessecado. Em 8º lugar, liberação do gelo. Conhecida também como Ryuton, é uma das artes elementais mais raras e subestimadas do mundo ninja. Ela nasce da união do vento com a água, criando a matéria-prima de inverno mais mortal, o gelo absoluto. Essa técnica brilhou pela primeira vez lá no início da jornada ninja, no clássico, onde poucos ainda lembram, mas muitos sentiram o impacto. Não é necessário haver um rio por perto, nem uma gota sequer no ar. O verdadeiro mestre do Ryuton cria o impossível, espinhos congelantes, muralhas gélidas e armadilhas sólidas com força bruta. E não para por aí. O gelo forjado com essa técnica é tão resistente que já foi visto enfrentando até mesmo fogo e vencendo. Em uma batalha lendária, vimos espelhos de gelo demoníacos se multiplicando em volta do oponente, aprisionando numa dança mortal de reflexos. Essa técnica, chamada espelhos de cristais de gelo, é tão precisa quanto cruel. O usuário entra em um dos espelhos e passa a se mover na velocidade da luz, atacando de todos os lados. Para quem está preso, não há para onde correr. Não há escapatória, apenas o reflexo da derrota eminente. Em 7º lugar, Bakuton, liberação da explosão. Agora, se falarmos de destruição, não tem como não lembrar da liberação da explosão, o temido Bakuton. Uma natureza avançada, fruto da fusão da terra e do relâmpago, capaz de transformar a chakra em pura explosão. Seu maior mestre foi Deidara, mas durante a guerra foi mostrado Gari tendo pleno domínio dessa técnica. Mas no caso do Deidara, ele não apenas fazia bombas, ele dava forma à arte da destruição. Seu chakra explosivo criava figuras de argila, pássaros, aranhas, dragões, e cada um deles escondido em uma explosão com poder suficiente para apagar exércitos inteiros. Mas o verdadeiro horror estava em suas criações mais íntimas, bombas microscópicas, tão pequenas quanto grãos de poeira, capazes de se infiltrar no corpo do inimigo e explodir de dentro para fora. Ou pior, ele mesmo se tornava uma arma. Uma explosão suicida com um raio de 10 km, um grito final da arte, loucura e autossacrifício. Em 6º lugar, a liberação da tempestade. Não é só um nome bonito, é o encontro selvagem entre dois elementos que por natureza já são intensos demais sozinhos. A fluidez da água e a fúria do relâmpago. Quando se fundem, nascem raios de pura destruição, controlados com precisão para quem as domina. Entre todos os que empunharam esse poder, e o único que vimos usando foi o Darui, o quinto Raikage. Um guerreiro que carrega a tempestade nas veias e o controle absoluto em cada movimento.
Com o chakra da água correndo pelo seu braço direito e o chakra do relâmpago pulsando no esquerdo, Darui se torna uma verdadeira usina de energia viva. E quando ele une esses dois elementos, é como se o céu desabasse sobre a Terra. Ele cria raios de energia densa, que não seguem trajetórias aleatórias. Não, esses feixes cortam o ar com propósito, guiados diretamente pela vontade de quem os invocou. Eletrificam tudo ao redor, desintegram obstáculos e apagam o brilho nos olhos de quem ousa desafiar esse poder. Em quinto lugar, Eton, estilo chama. Não é apenas uma técnica de fogo, é um dom ancestral do clã Otsutsuki, e que mais tarde se manifestou em alguns dos mais temidos membros do clã Uchiha. Não estamos falando de fogo comum, estamos falando de chamas negras, vivas e indomáveis, que consomem tudo ao seu caminho. Essa Kekkeikai só desperta com o Mangekyo Sharingan, um olho banhado em dor, perda e poder absoluto. E foram apenas dois que herdaram esse legado maldito e magnífico, Itachi e Sasuke. Com esse poder, eles invocam o Amaterasu, a técnica lendária que libera chamas negras tão intensas que rivalizam com o calor do sol. Ela não apenas queima, elas devoram. Chamas que ardem por 7 dias e 7 noites, incansáveis e inextinguíveis como se tivesse vida própria. E não importa se você é humano, besta, pedra ou aço, se for tocada por essa chama é o fim. Nenhuma água apaga, nenhum vento dissipa, a única coisa que resta são cinzas. Em quarto lugar, Jinton, liberação do magnetismo. O Jinton é o resultado da união entre o vento e a terra. Uma combinação rara, poderosa e absoluta imprevisível. Essa natureza elemental foi usada por alguns dos ninjas mais lendários da história da Aldeia da Areia. Um deles foi o quarto Kazekage, que manipulava partículas densas de pó dourado, como se fosse a extensão de seu próprio corpo. Outro ainda mais temido foi o terceiro Kazekage, que dominava a temível areia de ferro. Uma substância que ele moldava com precisão cirúrgica, magnetizando ao ponto de se tornar quase indomável. Mas talvez o exemplo mais assustador venha do ninja que foi capaz de transformar seu corpo em um arsenal vivo, Toroi da Vila da Nuvem. Ele amplifica campos magnéticos diretamente das armas de seus inimigos, e com um simples toque transforma o corpo dele em um verdadeiro para-raios. Cada kunai, cada shuriken, cada espada se tornava uma extensão de sua vontade. O Jinton é algo mais do que apenas uma técnica de combate. É uma manipulação total do espaço. Ela permite que o usuário crie campos magnéticos com diferentes propriedades, adaptando ao ambiente, à situação e até à estrutura corporal do adversário. É como se o campo de batalha se curvasse à vontade de quem o dominava. Em terceiro lugar, Shikotsu Miyako, liberação via óssea do cadáver. O ninja que carrega nos ossos o fardo da própria arte domina uma linhagem que até os mais corajosos hesitam em pronunciar em voz alta. É o Shikotsu Miyako, o pulso mortal dos ossos, um poder antigo herdado pelo clã Kaguya, capaz de transformar o corpo em arma, escudo e sentença de morte. Concentrando o chakra nos ossos, o usuário pode controlar com precisão monstruosa, como bem entender. Os ossos perfuram a pele como lanças, brotam dos braços como lâminas e se projetam do corpo com armaduras vivas. E o mais assustador, eles se regeneram instantaneamente, como se o próprio corpo não aceitasse a fraqueza, nem por um segundo. Kimimaro foi o nome que eternizou esse estilo. Sua luta não era só contra os inimigos, era com o próprio tempo. Com o próprio corpo doente, que mesmo assim se recusava a cair antes de derrubar os outros. E tem mais. Kaguya não só lançou ossos, ela o tornou mais duro que aço. Imagina enfrentar alguém que literalmente é osso duro de roer. Nem o Wolverine daria conta. Vão se ferrar. Mas a verdadeira dança da morte começa quando esses ossos, ao perfurar o adversário, se desintegram dentro do corpo da vítima. Uma perfuração, um segundo e o fim. Em segundo lugar, estilo partícula, ou como muitos chamam, o lendário estilo pó. É muito mais do que uma Kekkeikai, é o próximo nível. Estamos falando de uma Kekkei Tota, uma realidade absoluta no mundo ninja, algo que vai além dos limites conhecidos de manipulação de chakra. Enquanto a maioria dos usuários de Kekkeikai consegue combinar dois elementos de natureza, os mestres do Jinton dominam 3 ao mesmo tempo, que nesse caso são terra, vento e fogo. É como se eles tivessem descoberto a fórmula secreta da destruição pura. Essa fusão dá origem a uma técnica que desafia as leis da matéria. Com ela, o usuário cria uma figura geométrica, geralmente uma fórmula tridimensional, feita de pura energia, pequena à primeira vista, mas carregada com um poder que beira o inimaginável. E tudo que estiver dentro desse raio é desintegrado a nível molecular. Não sobra nada, nem poeira. É como se o tempo e a existência fossem apagados naquele instante. Entre os grandes mestres dessa arte
está o Onoki, o Tsuchikage e seu mestre Mu, ninjas que não apenas aprenderam o Jiton, mas o elevaram ao patamar de lenda. Cada vez que essa técnica é usada em batalha, o mundo parava por um segundo, porque todo mundo sabia, quando o estilo particular é invocado, só sobraria o Poeiras. Essa é a única Kenken Tota conhecida em todo o universo de Naruto. E sem exagero é um dos jutsus mais poderosos e destrutivos que já existiu e é por isso que está nessa posição. Em primeiro lugar, a liberação de Madeira. Foi com Hashirama Senjou, o Deus Shinobi, que essa arte despertou de verdade. Ela não a conquistou, ela simplesmente floresceu dentro de si, como se a própria natureza tivesse escolhido seu portador, e quando ele a revelou ao mundo, era como se as florestas inteiras respondessem ao seu chamado. Com o tempo, esse dom sagrado não ficou apenas em suas mãos. Graças a experimentos avançados genéticos, como realizados no Yamato, aquele que herdou a essência do DNA do Hashirama, outros também passaram a tocar essa força da natureza. Figuras sombrias como o Danzou e até alguns membros do clã Uchiha, como Madara e Obito, conseguiram usar variações dessa técnica. A liberação da madeira passou a ser mais do que uma habilidade rara, virou símbolo de domínio absoluto sobre a terra. Ela é a destruição e a cura ao mesmo tempo. É a arte de fazer raízes explodirem do chão para prender seus inimigos, erguer muralhas intransponíveis, criar cúpulas gigantescas de madeira que se fecham como mandíbulas sobre os oponentes. Sendo a mesma técnica que Hashirama usou para conter a Nove Caudas, simplesmente a biju mais apelona do mundo ninja. Foi dominada por ele. E não para por aí, a liberação de madeira também pode invocar dragões moldados de tronco e da selva, que avançam pelo campo de batalha como uma forma bruta devastadora. É uma das habilidades mais versáteis e temidas de todo o universo ninja, tanto para proteger quanto para aniquilar, uma verdadeira dança entre a serenidade da floresta e a fúria da natureza. Esses foram as Kekkengekais mais poderosas de todo o universo de Naruto, mas a jornada não acaba aqui. Se você curtiu esse mergulho no poder das Kekkengekais, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui cada vídeo é um novo capítulo dessa saga que a gente tanto ama. E ó, tem um vídeo aí aparecendo na tela agora mesmo. Clica nele e continua nessa jornada ninja. Te espero no próximo vídeo. Falou!